300, A Ascensão do Império, é um filme lançado em 2014 e dirigido por Noah Murro, e conta a história do general grego Temístocles de Atenas, que lidera uma frota naval contra as forças persas lideradas pela vingativa comandante naval Artemísia e o deus-rei Xerxes. No início, o filme se chamaria Xerxes, e depois passou a ser 300 A Batalha do Artemísio. Isso ocorreu porque o filme seria apenas uma adaptação da graphic novel de Frank Miller e contaria a história de Xerxes e suas expedições militares, porém o quadrinho ainda não estava pronto, então o roteiro acabou alterado para incluir Temístocles. Dessa forma, a saída encontrada foi basear boa parte do roteiro nas histórias de Heródoto, datada de 425 a.C. E ao contrário do que faz pensar, o filme não é só uma sequência, mas narra eventos paralelos à Batalha das Termópilas do primeiro filme. O filme teria uma cena inédita com Leônidas, mas ela foi cortada porque Gerard Butler não estava muito afim de voltar. Zack Snyder foi um dos roteiristas do filme, mas desistiu de ser o diretor para que pudesse dirigir O Homem de Aço. Então Guy Ritchie foi chamado para dirigir, mas recusou. O filme acabou caindo nas mãos do diretor Noah Murro, que a princípio não entendeu como faria uma continuação de 300 se eles tinham morrido no primeiro filme. Eva Green foi a primeira escolha para interpretar a comandante Artemísia. A atriz começou a treinar com dublês por cerca de 4 horas por dia por 3 meses antes das filmagens começarem. Ela mesma fez a maioria de suas cenas de ação. O passado da personagem no filme é completamente fictício. Na vida real, ela era a rainha de Halicarnasso. E diferente do que o filme mostra, ela aconselhou Xerxes a não batalhar contra os gregos no mar, mas foi ignorada. Após a derrota persa, ela conseguiu escapar em um dos navios. Segundo o produtor Gianni Nunari, alguns nomes famosos estavam interessados no papel de Temístocles, mas ele achou que o melhor seria escalar um desconhecido. Joel Edgerton recusou o papel. Já o diretor Noah Murro afirma que assim que viu o ator Sullivan Stapleton sabia que ele seria o protagonista. Ele define que a maior fraqueza de seu personagem é a arrogância. O treinador Jim Jones, que ficou famoso por conduzir o extensivo treinamento físico no primeiro filme, retornou para a preparação dos atores. Mas como os atenienses não eram guerreiros como os espartanos, não houve muita necessidade de aumentar sua massa muscular. Sullivan Stapleton, por exemplo, estava cerca de 10 quilos mais magro do que o normal, o bastante para que sua barriga tanquinho aparecesse. Ele fez uma dieta quase restrita de iogurte e treinava por 3 horas todos os dias, metade do tempo na musculação e a outra metade no treinamento com espadas. Por Xerxes ser um gigante, Rodrigo Santoro filmou quase todas as suas cenas sozinho, com pouca interação com o resto do elenco. Ele passava quase 6 horas por dia na maquiagem, tempo que ele aproveitava para ler as histórias de Heródoto. E ele precisava tomar muito cuidado ao se movimentar para não perder nenhum apetrecho do figurino. I am the God King. I am the one who triumphed over Leonidas. E a sua voz foi digitalmente alterada. Lena Headey voltou como a Rainha Gorgo e gravou suas cenas em apenas 10 dias. Jamie Blackley foi escalado para interpretar Calisto, mas antes das filmagens começarem ele foi substituído por Jack O'Connell. Foi o primeiro filme da atriz de Edith Novette. Matt Smith recusou o papel de Ésquilo, que acabou sendo interpretado por Hans Matheson. Ésquilo foi o famoso dramaturgo grego que esteve presente na Batalha de Salamina e escreveu Os Persas. A peça conta que a derrota dos persas ocorreu por causa da arrogância de Xerxes. Na peça, o fantasma de Dário aparece e repreende o filho por querer construir uma ponte sobre o Estreito de Helesponto, algo que estava enfurecendo os deuses. No filme, isso foi adaptado como as últimas palavras de Dário. Leave the noble Greeks to the ways. Only the gods can defeat them. Na vida real, Dário I não morreu com uma flechada de Temístocles. Na realidade, ele nem estava na Batalha de Maratona. Ele morreu de causas naturais anos depois, em 486 a.C. O mensageiro interpretado por Peter Mensa treina a jovem Artemísia em combate. Essa é uma referência ao elogio do primeiro filme. The Athenians have already turned you down. And of those philosophers and boy lovers. Ao contrário dos atenienses, os espartanos odiavam a democracia. Após a Guerra do Peloponeso em 404 a.C., Esparta invadiu Atenas e impôs um regime oligárquico de simpatizantes espartanos. I am commanding a fleet of ships that will represent a united Greece. I need Sparta to join me. Give me your ships, Gorgo. Diferente de outras cidades gregas,
Esparta tinha uma marinha fraca. Eles contribuíram apenas com 16 navios na Batalha de Salamina. And let it be shown that we chose to die on our feet rather than live on our knees. Essa frase é atribuída ao general mexicano Emiliano Zapata, durante a Revolução Mexicana de 1910. All of Greece has united against you. Delphi, Thebes, Olympia, Arcadia and Sparta. Na verdade, Delfos e Olímpia permaneceram neutros durante a batalha, enquanto Tebas lutou ao lado de Xerxes. O filme foi gravado inteiramente usando telas azuis e verdes em um estúdio na Bulgária, com a água do mar sendo inserida digitalmente. Réplicas do navio ateniense foram construídas de verdade, já os navios persas, por serem grandes demais para caber no estúdio, foram construídos em partes. A trilha sonora do filme misturou música instrumental persa e grega com batidas eletrônicas. Stapleton disse ter ficado surpreso com a quantidade de diálogos que o filme tinha, por achar que o filme se resumiria apenas a cenas de ação. Ele assinou para participar de um terceiro filme, que nunca foi lançado. Zack Snyder disse que spin-offs de 300 poderiam mostrar a Batalha do Álamo, a Guerra de Independência dos Estados Unidos ou uma batalha na China. Em 2021, ele revelou ter escrito um filme sobre Alexandre o Grande, e que este filme poderia encerrar a trilogia de 300 ou ser um filme separado no mesmo universo. Batizado de Blood and Ashes, o filme mostraria a história de amor entre Alexandre e Hephaestion, mas não recebeu sinal verde da Warner Bros., porém Snyder ainda pretende lançar o filme no futuro. Agarre a sua glória. A Batalha da Glória continua. 300. A Ascensão do Império.